Olá pessoal e bem-vindos a mais um vídeo de inglês. Aqui nós temos hoje a participação especial do Pirula e nós vamos fazer um bate-papo informal aqui sobre inglês, né? O Pirula é um cara que aprendeu inglês depois de adulto, aí depois dos 20 anos de idade, 22, né? Ele é formado em biologia, pós em paleontologia, é um cientista, né? Tem um canal aí maravilhoso sobre ciência e tal, que eu vou falar um pouco da Não só sobre depois. Ciência, mas... Sobre muitas coisas também, suas polêmicas. Ele falou de um vídeo de inglês que ele fez, ele falou sobre o meu canal. E muitas pessoas se inscreveram também no meu canal, então muitos de vocês já conhecem o Pirula, né? Então tô falando aqui pra quem não conhece, né? Então é isso, o Pirula vai falar da experiência dele aprendendo inglês. Como você vai aprender? Você já é um adulto, você não tem mais 10 anos de idade, então obviamente você vai ficar com um pouco de sotaque e também você não gosta do inglês. Então são dois obstáculos. E aí, como que você faz? Você se mata, né? Não tem jeito. Não, comigo foi muito assim mesmo. Eu não gostava de inglês, eu tinha uma resistência ideológica meio besta e tinha muita dificuldade já. Até porque, pelo menos lá em casa, nem meu pai nem minha mãe falavam inglês. Então também eu não tinha um incentivo dentro de casa. Apesar de eu ter um tio que é professor de inglês, uma prima que é professor de inglês, um avô que falava inglês razoável, mas eu mesmo não tive incentivo dentro de casa. E essa dificuldade que os meus pais têm para falar inglês também foi passada para mim. Tipo, você não vai conseguir aprender, então ficava uma coisa meio assim. Eu não gostava muito também. Eu achava um absurdo eu ter que saber inglês, né? Por que eu tenho que saber inglês? Eu tô no Brasil, eu não preciso saber inglês. Aí depois você percebe que o mundo não é assim, né? O mundo não é do jeito que você quer que seja. E aí eu tive que aprender de alguma maneira. E foi uma coisa bem assim, eu sabia muito pouco inglês quando eu comecei a falar. Eu sabia o inglês que eu sabia da escola, basicamente, que era muito pouco, né? O verbo to be e nada muito mais do que isso, cara. Mas você também teve que aprender por causa da sua profissão. Foi isso que me incentivou, na verdade. Eu fiquei com vergonha de falar pro cara que eu não sabia ler inglês. Ele me deu uma pilha de artigo pra ler e falou assim: bom, você sabe ler inglês, né, meu amigo? Sei, lógico. E tive que arrumar um jeito de ler aquilo ali na raça. E você vai vendo que a leitura é o skill, acho que dos mais simples, né? A leitura, você aprender a ler, aprender a entender o que está escrito, depois você começa a tentar escrever também, apesar de que escrever já é muito complicado, mas pra mim o mais fácil foi falar, né? Pra mim mais fácil sempre foi falar, né? Porque eu falo muito sempre, né? E me comunicar, né? Tentar me fazer entender. Aí eu tentava, por exemplo, com as primeiras conversas de diálogos que eu tive com estrangeiros, eu tentava falar o que eu tava querendo me expressar, né? E não saía a palavra porque eu não sabia exatamente como falar aquela palavra. Então eu explicava o que eu queria dizer, entendeu? Então eu não sabia como que era, sei lá, cobrador de ônibus em inglês. Então eu expliquei como é que era a cobrança de dinheiro em inglês, até que o cara falou: ah, tá, sabe, você dá um subterfúgios aí para tentar se comunicar. A questão da leitura acaba sendo mais fácil de entender o que você lê, porque o seu cérebro consegue preencher os espaços vazios, né? Sendo as palavras que você não entende, né? Por exemplo, você lê uma frase e ali tem 5 palavras, você não entendeu uma palavra ali, mas o seu cérebro consegue preencher e ver pelo contexto o que significa. Agora, quando você vai falar, aí é difícil, porque você tem que saber as palavras que você vai falar. Se você não sabe uma, fica difícil falar uma palavra coringa, né? Que serve pra tudo, que você pode falar quando você não sabe uma palavra em inglês. Aí fica mais difícil. Por isso que as pessoas reclamam, falam: pô, quando eu leio, eu entendo, mas pra falar é meio difícil, né? É essa questão. Também na questão da escuta, você até mencionou que pra você era mais fácil. Pra mim era mais difícil. Era mais difícil. Eu preferia falar. Eu sempre fui muito mais falante do que escutante, né? Mas do que um bom ouvinte. Mas é porque é difícil. Eu tenho dificuldade para entender até em português mesmo, eventualmente, né? É a questão de prestar atenção mesmo. É isso aí mesmo. Né? Escanevassavski, né? Com certeza. Então. Mas acontece. Tanto que essa é uma pergunta que muitas pessoas me fizeram, até fiz um vídeo sobre isso, né? E sobre o porquê que você ouve e você não entende, mas quando você lê você entende, né? Que o vídeo sobre, né, compreendendo o inglês falado. É uma questão assim de muitos, né? Se acontece com você, não se acha especial ou no sentido negativo, né? Que acontece só com você. Acontecia comigo, até compartilhei isso no meu vídeo sobre como eu aprendi inglês, né? Que o meu medo não era não saber falar alguma coisa, era não conseguir entender quando alguém falava comigo. Né? Você passou por esse medo também? E com vários idiomas, né? Não só com inglês, né? Você aprende a perguntar a coisa, mas você tem que saber a resposta, né? Senão não adianta nada de perguntar. Você pode decorar uma frase em francês, mas a pessoa responde, tá? Eu já passei por isso também, né? Aprendendo japonês. Que legal, né? Né? Chego lá com toda a confiança, peço um negócio lá em japonês, a mulher responde,
Então, né? Putz, eu tenho um monte de coisa na Alemanha engraçada, mas não vou contar, porque senão vai ficar longo. Mas se bem que lá na Alemanha eu tentava falar alemão, mas o pessoal já via que, pô, esse cara é estrangeiro, fala alemão ruim pra caramba, eu vou falar inglês com ele. Isso se você tá em Berlim, né? Em Berlim. Em Berlim sim, agora vai lá pro sul lá que não é tão fácil assim. Lá tem muita gente que não fala inglês. Falar inglês, né, quando você foi pra lá. Então, no sul eu tive que falar em alemão. O povo lá não falava. Em Stuttgart não falava, em Munique até falava um pouquinho, em Darmstadt não falava quase nada. Isso é claro, né? Algumas pessoas falam, outras não, depende da oportunidade que elas tiveram. Mas tem muita gente lá que não fala inglês. Mas teve que se comunicar em Deutsch. Se comunicando em Deutsch é aquela coisa, né? Tipo. E as palavras que eu sabia, né? Não, mas é bom, é uma aventura, né? É uma aventura, isso é muito divertido. Quando você já fica fluente, acaba ficando meio chato. Fala, pô, e aí, era tão legal quando eu não sabia falar 100% ainda, errava, pagava mico, né? Mas depois que você aprende, pô, e agora? Cara, então, tem outro idioma, cara. Você tem mais de 7 mil aí no mundo aí que você pode aprender aí. Vale muito a pena. Mas aí fala mais um pouco aí da sua experiência com o inglês, porque eu quero encorajar as pessoas que não gostam do inglês, ou as pessoas que acham que você só aprende um idioma se você for bem jovem, adolescente no máximo. Não. É claro, você vai ter algumas dificuldades maiores, né? Na verdade, o certo para você aprender o idioma é até os 3 anos de idade. Não estou falando depois dos 3, é até os 3, 4 anos de idade. Né? Ou seja, quando você ouve na sua casa falar um idioma, é a maneira melhor que tem, porque quando o cérebro da criança é mais esponja mesmo. Né? Então tudo que vem depois, né? Você vai ficando cada vez mais velho, mais endurecido, vai ficando mais complicado. Mas não é impossível, você consegue aprender uma outra língua até idoso. Né? O problema só é que você vai... Eu vi casos como... Você vai falar cada vez mais duro, mas tirando isso, você vai aprender de qualquer jeito. Como eu disse, na questão do sotaque e pronúncia, né? A Pirula vai ver se a câmera tá funcionando. Tá isso, tá sim. Vai lá. Sotaque e pronúncia. Então, já até falei sobre isso, né, no outro vídeo nosso, mas é que as pessoas confundem pronúncia com sotaque. E teve caso até de uma mulher da política americana, né, a governadora e tal, ela tem fama de ser meio burra, né? Ela pronunciou errado uma palavra em inglês, que é a língua dela, ou seja, a pronúncia dela estava errado, mas o sotaque estava perfeito, ela é americana. Então tem essa diferença, que nem eu falar problema, né, ou falar... A gente fala muita coisa errada. Ou pronunciar palavras erradas, que acontece. Tanto que até no outro vídeo uma vez, eu sou brasileiro, e eu falei gratuito, e alguém me corrigiu e falou, não, o correto é gratuito. Eu falei, pô, legal, parabéns. Não existe ruim. Mas você sabe que não existe ruim. É ruim. É ruim, né? Então, ruim as pessoas falam, é um erro de pronúncia. Tipo assim, eu falar gratuito, meu sotaque aqui tá perfeito, mas a pronúncia tá errada, né? Exato. Então você pode pronunciar corretamente o inglês ainda com o seu sotaque. Veja o caso da Holanda. Todo mundo lá fala inglês, 90%, talvez até mais. Só que eu encontrei crianças lá que não falam inglês. Eles começam a aprender, acho que depois de uma certa idade. Pelo menos depois dos 7 anos, talvez, eu não sei exatamente. Mas então, depois disso, claro, eles vão ter um pouquinho de sotaque. Mas o que não impede a pessoa de falar o inglês fluente, falar muito bem com um pouco de sotaque. Então não tem esse mito, tipo, não, eu só vou falar se eu conseguir falar que nem um americano. Isso é besteira. Além do que, provavelmente, se você conseguir falar totalmente sem sotaque, provavelmente você já perdeu o seu. Quase todo mundo que eu conheço que aprendeu perfeitamente uma língua estrangeira esqueceu a língua nativa, pelo menos o sotaque da língua nativa. Seu cérebro não tem espaço para tanto sotaque assim depois de uma certa idade. Então você vai acabar, sabe? Então aquele cara que ele fala o inglês perfeito, ele voltou pro Brasil e falou assim, eu adorei os Estados Unidos. Ele falou, pô, o cara já tá falando engraçado. Você tem essa questão aí que às vezes acontece mesmo. Fora as pessoas privilegiadas que cresceram em um ambiente bilíngue, né? Não, sim, trilingue. O brasileiro que cresceu lá falando inglês nos Estados Unidos, mas com os pais brasileiros em casa, então fala português e inglês perfeitamente. São privilegiados. Os gringos daqui mesmo, né? O pessoal, tem chineses aqui em São Paulo, que falam português perfeito, chinês perfeito. Exato. Né? A irmã de uma amiga minha que nasceu aqui, mas é argentina, mas é de família argentina, tipo, fala espanhol e português perfeito. Isso. Né? Sem sotaque. É uma coisa bem assim, mas tirando isso, né? Ou se você é suíço, né? Que já nasce falando 4 línguas já, e tal. Aí é muito bom, mas eles também falam, até os suíços falam com sotaque, então às vezes não tem esse mito da perfeição, que não, ou eu vou conseguir 100% ou então nada. Se for, 98% é ruim, então não quero nada, 0%. Isso é besteira. É bobagem. É bobagem, realmente. Não, então é isso, acho que essa é mais ou menos a mensagem. Eu queria ouvir um pouco mais do Pirula aí, sobre inglês, a experiência dele com inglês, antes da gente fechar esse vídeo aí. Cara, deixa eu só ver se não vê se tá gravando primeiro, né? Porque só tá aí. A câmera do Pirula tem censura. Você faz isso quando você grava seus vídeos, você
Eu ponho um espelho. Você põe um espelho. Põe um espelho. Então eu já tenho mais uma coisa que eu sei sobre o peru. Mas você vê... Mas o espelho é pra você ver se a câmera tá gravando, pra você ficar se olhando. Pra ver se ela tá gravando. Não, porque não tem como. Na verdade, assim, é o único espelho lá em casa que ainda não quebrou, né? De tanto... então, os meus lá já quebraram todos. Já quebraram, então. Eu peguei um caquinho do que sobrou. Peguei um caquinho do que sobrou. Já até comprei a câmera com visor, assim. Com visor, mais prático. Mas enfim, a minha experiência com o inglês foi essa, né? E na verdade foi uma coisa muito interessante, porque a minha primeira viagem internacional grande foi para os Estados Unidos e Canadá. E eu fiz questão que fosse para lá, porque eu queria dar uma aprimorada no meu inglês, porque eu sabia que a próxima etapa das minhas viagens iam ser para países que não tinham o inglês como língua nativa, e eu ia ter que usar o inglês para me virar, literalmente. Então eu falei, se eu não falar um inglês bom, a ponto de eu entender o que um cara que não fala inglês esteja falando para mim, eu vou acabar me ferrando. Então, eu fui para os Estados Unidos, fiquei 2 meses lá, dei uma aprimorada muito boa no inglês. É óbvio que depois que você volta para o Brasil, você acaba dando uma perdida também, se você não treina. Mas quando eu fui para a Europa, a coisa melhorou, já foi muito mais fácil, porque tudo bem, na Inglaterra não precisa, né, para Portugal e Espanha também não, mas, por exemplo, entender o inglês dos franceses que falam inglês, dos poucos franceses que falam inglês. O que querem falar. O que querem. Não, até que eles não sabem mesmo. O pessoal tem essa noção de que eles não querem, mas é que eles não sabem mesmo. Né? Por exemplo, o inglês do austríaco, o inglês de um polonês, o inglês de um chinês, né? Esses ingleses são um pouco mais complicados. Então, para mim foi bom ter um pouco mais de domínio no inglês formal, né? No inglês em países anglófonos mesmo, para depois ir para países que não falavam inglês, mas que eu ia ter que me virar em inglês com eles, né? Porque eles não falam a minha língua nativa e eu não falo a língua nativa deles, né? Então, o inglês ele é assim, ele é um tradutor aí, ele é um Babelfish, né? Tem um termo para isso, né? Uma língua que é usada para unificar os povos. É a língua geral, né? Ela tá fazendo esse papel de língua geral, né? Que nem o Nhangatu, né? Aqui no Brasil, né? Na época dos índios, né? Então você tem essa coisa, língua geral, né? O Estro no Senhor dos Anéis, né? Posso falar mais nerd ainda. Então é isso, né? Você até mencionou que você não gostava dos Estados Unidos, né? Era uma babaquice. Que tem isso, né? Que ideologia, não gosta. Mas gosta da Austrália. Mas e Austrália, Nova Zelândia? Ou até, nem pense em inglês. A Guiana fala países inglês. que falam inglês, ou até os que falam como língua estrangeira. Por exemplo, lá os países nórdicos, né? Sim. Também adotaram o inglês e falam muito bem o inglês como língua estrangeira. A Irlanda. Pô, o que é mais fácil? Você vai querer aprender holandês para ir para a Holanda ou aprende o inglês, que você pode usar em tantos lugares? Então pensa no inglês como língua estrangeira, uma língua que unifica. Jamaica. Você que gosta do... Aprende inglês, aprende inglês para ir para Jamaica. Mas é interessante. Pior que eu não fumo não, tá, gente? Eu não fumo nada. É só cara. É só a cara. Tem olho vermelho às vezes aí nos vídeos, mas é só a cara. Não, o caso dele é mentira, mas não é verdade. Em São Paulo sempre passa um helicóptero, um avião quando a gente tá gravando. É algum milionário indo levar droga para algum lugar. Exato. Mas de qualquer jeito, bom. Isso, então. É isso. Muito obrigado aí pela presença. Eu que agradeço. Sua experiência aí por ter falado do meu canal no seu canal. Obrigado pela sua presença aqui no Brasil, breve, mas pelo menos aqui, nem tão breve assim, né? Você ficou quase um ano aqui. Mais do que eu planejava. Eu saí, mas voltei. Sim, né? Mas aí a gente vou sair, sei lá quando que eu sabe volto. Lá quando volta. Então não tem problema. Mas cara, eu que agradeço aí a presença aí. Legal essa coisa. Foi bom ter te conhecido pessoalmente. Com certeza. Isso aqui, ó, eu encontrei pela primeira vez que eu encontrei ele, já veio um cara e falou, pô, você é o Pirula. E eu fico lá de lado. Pô, quem dera fosse assim também. E agora, pô, a gente andando na rua, o cara me interrompeu, pô, você que é o Pirula e tal. Agradecer pelo trabalho. Isso nem sempre é bom, viu? O dia que alguém vier me dar um tiro, aí ele vai ser bom você estar perto de conhecer o Pirula, não. Aqueles vídeos polêmicos, falando mal, não sei do que, então. Isso, cuidado. Tem que tomar essa calma. Mas enfim, mas não se problema não, que isso daí vai acontecer. Não, vai chegar. Quando eu crescer, eu quero ser que nem o Pirula. Não, mas cuidado com os seus desejos que eles possam realizar, não é Não. Enfim, mas vai indo, não tem problema não. Pelo menos em termos de YouTube aí é uma você vai ter influência, cara, que eu sempre admirei. Pô, eu que agradeço, viu, cara? Você é muito bom também, eu sempre te admirei também aqui no Muito YouTube. obrigado. Não tem problema. É isso aí. Cara, é isso. Valeu aí. Muito obrigado. Falou pra vocês. Até a próxima.